Hoje o assunto é o sucesso empreendedor, o sucesso do empresário. Nós trouxemos aqui um caso real de um empresário que começou lá de baixo, cresceu e vem falar com você hoje aqui no Café. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança, fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no Canal 25, vem hoje falar sobre sucesso e o meu convidado é também um grande amigo pessoal, Juliano Baeiro. Fala, Ju! Satisfação estar aqui novamente, muito legal estar aqui, sempre muito bom. Já é a segunda vez, né? Segunda Só que da outra vez foi lá no estúdio do Canal foi 25 e hoje nós estamos aqui no Espaço do Danice. Exatamente. Gostou do novo cenário? Muito bom, muito legal. É porque a Muito ideia legal de vir aqui para esse cenário não é só apresentar o café, o Espaço Dona Nice para o nosso telespectador, essa também é a nossa intenção, mostrar, né, aquilo que, enfim, que tem aqui por trás dessas câmeras, mas acima de tudo trazer um clima diferente, porque nós estamos completando 6 anos, estamos indo para o 7º ano do Café Corporativo, tinha que trazer realmente uma diferença, né, um cenário diferente para isso aqui. Que bom que você gostou. Muito legal. Juliano, agora me fala, você é uma pessoa que tem essa visão empreendedora da coisa, né? Como que surgiu essa ideia de você ser empreendedor? Conta a sua história, eu não vou nem ler seu currículo aqui, conta a sua história. Na verdade eu venho do corporativo, né? Trabalhei muitos anos na indústria, né? E lá na indústria eu já pensava em algum dia realmente abrir uma empresa. Né? Nos últimos anos na indústria, eu trabalhei muito focado na redução de desperdício. Sim. Né? Eu sempre trabalhei em empresas multinacionais americanas, né? E lá eles têm muito esse trabalho, é muito forte, né, relacionado à redução de desperdício. Eu saí de uma empresa, né? Que empresa que é? Da Berry Plastic. Sim, mas você trabalhou em outras empresas? Trabalhei antes. em outras empresas, isso. Trabalhei na Clopay, trabalhei na Procter Gamble. São todas empresas aí voltadas a bens de consumo e empresas, né, multinacionais americanas. Sim. Né? E aí tem muita sistemática, procedimentos, processo. Você é engenheiro? Muito trabalho com isso, sou engenheiro. Sou engenheiro eletricista. Sim. Né? Tenho pós aí, MBAs aí na parte de empresarial também. E quando você percebeu que você trabalhava com essa redução de desperdício e isso poderia ser um negócio, como que foi esse sentimento seu do tipo, houve aquele momento do vou e não vou, ou não houve, ou você sempre teve certeza que você iria empreender? Eu tinha, trabalhando como empregado, eu tinha essa visão. Né? Agora, eu acho que todo trabalhador, aí, todo empregado, né, ele tem esse vou ou não vou, né? Porque a gente sabe do risco que é empreender. Né? A gente sabe quantas variáveis existem, né, na questão do mundo do empreendedorismo. Né? Então isso é uma coisa que sempre realmente ficou na minha cabeça, né? Até porque eu já tinha construído uma carreira sólida dentro da indústria, né? Então comecei lá de baixo como operário, né? Como operador técnico de máquina, depois eu virei líder, supervisor, coordenador, gerente, né? Então eu fui trabalhando aí a minha carreira, tanto na parte técnica como na parte gerencial. O que você quer dizer é que você estudou muito, exatamente, tanto habilidades técnicas de como operar dentro de uma indústria, sim, mas acima de tudo de como lidar com gente. Exatamente. Então acho que tem esses dois pontos, né? Então fui realmente buscando conhecimento técnico e conhecimento em trabalhar com pessoas, né? Que é isso, a partir do momento que eu tive pessoas, né, trabalhando comigo, eu tive que me desenvolver com isso. Né? Então, e é um grande desafio. Né? Você acha que o grande empresário ele se faz pela habilidade técnica ou interpessoal? Interpessoal. Mais do que técnica? Mais do que técnica. Eu penso o seguinte, né? Quando você vai abrir uma empresa, né, você precisa entender algumas coisas, você precisa ter algumas pessoas chaves, você precisa ter um cientista.
Sim. que a pessoa especialista, especialista que tem o conhecimento técnico. Sim. Mas você tem que ter a pessoa também que é a pessoa do financeiro, você tem que ter a pessoa que é do comercial, né? Então você tem que ter algumas pessoas chaves. Mas independente, né, do conhecimento de cada uma dessas pessoas, existe um tratamento pessoal todo momento. Sim. Né? Você está lidando com o cliente, você está lidando com o fornecedor, você está lidando com os funcionários, né? Então, assim, existe todo esse trabalho. E existe um trabalho emocional muito forte nisso. Né? Porque... Você sabe que no passado, eu quando era empresário, eu era empregado, né? Eu fui empregado, depois eu tive um tempo também que eu fui desempregado, um negócio de dizer que eu estive já nos 4 lados, né? Empregado, desempregado, já fui empregador, por quase 20 anos eu empreguei cerca de mais de 1000 pessoas, né? Se for considerar esses 20 anos. E hoje sou prestador de serviço. E o curioso é que quando eu era empregado, eu achava que a melhor coisa do mundo era ser empresário. Eu pensava assim, o empresário, ninguém manda nele, ele faz do jeito que ele quer, ele trabalha para ele próprio. Depois essa visão mudou. Mudou para você também? Mudou muito. Você também mudou tinha muito. Essa visão? Sim. Que ser empresário era a melhor coisa do mundo? Exatamente. Não que não seja, né? Mas existem responsabilidades e risco que muitas vezes, quando a gente ainda está do outro lado, a gente não vê. Sim, exatamente. Faz sentido? Não, é isso, é aprender várias áreas, né, e aprender diariamente várias áreas, né, que você lá como empregado não tinha obrigação disso. Né? Então, realmente é um desafio diário, né, e é algo que você tem que ir buscando outros conhecimentos e não só conhecimento técnico ou conhecimento específico numa área. Né? Então, você tem que abranger várias áreas. Né? Então, eu acho que essa questão de você... E isso é um ponto extremamente importante, porque a hora que o empresário acha que ele conhece de todas as áreas, né, ou ele acha que ele não precisa de ajuda, ele começa a cair. Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, assim, se o empresário acha, eu vou abrir minha empresa, eu faço dela o que eu bem entender. A extensão da minha casa, né? Ou faço dela o que eu bem entender, porque a minha empresa, ou porque eu conheço do meu negócio e não preciso de ajuda externas, né, de treinamentos, né, de consultorias. É aí, nesse momento, que o empresário, muitas vezes, né, ou a empresa, começa a perder muito. Eu acho interessante isso, porque você tem especialistas na sua empresa, né? Sim. E mesmo assim, eu já fui prestar serviço lá diversas vezes, já fiz diversos treinamentos, diversas palestras para a sua empresa, e eu percebo que muitas vezes eu vou lá falar sobre uma coisa que você também domina. Sim. Por que você me contrata? Sim. Então, exatamente, porque eu acho que não dá para eu conhecer todos os processos, eu preciso de ajuda de consultores. Então, quantas vezes você foi lá, por exemplo, falar de vendas para nós? Ah, mas você conhece tecnicamente do meu produto? Não. Mas você conhece de quais são as estratégias de vendas. E isso é uma coisa que é extremamente importante para nós, agregar cada vez mais estratégias, processos dentro dos processos internos que a gente tem. Ou melhorar esses processos. A hora que eu achar que um processo que a gente criou é um processo perfeito, a gente para de crescer. E aí a gente começa a cair. Então, a todo momento eu tenho que buscar novas informações, novas ajudas para realmente ir melhorando nossos processos. Né? Ou seja, uma empresa ela cresce então nas mudanças. Nas mudanças. Não na estabilidade. Não na estabilidade. A estabilidade ela não existe então? Não existe. Porque eu acho que assim, a partir do momento que você achar que você chegou no topo da montanha, o próximo passo é você começar a cair. O próximo passo é você começar a descer. Então, se eu chegar no topo da montanha, eu tenho que construir mais montanha. Você tem que construir mais montanha. Exatamente. Então, esse é o mundo do empreendedor. Né? Esse eu acho que é o nosso negócio. A gente entender que todos os dias a gente tem que revisar o que a gente está fazendo e buscar coisas novas. E aí tem um ponto, né, que eu trabalho muito com a minha equipe, que é, muitas vezes, quando a pessoa começa a empreender, ela acha que assim, o primeiro erro que ela tem, ela frustra. Mas não, você vai errar a todo momento. Porque a todo momento você tem que estar buscando coisas novas. Ganhar e perder faz parte do Faz parte. E o erro é assim mesmo. O grande ponto é, você não pode parar quando você erra. Você tem que errar até acertar.
E o erro não sempre pode comprometer, isso. né? Exatamente. O erro não pode comprometer o teu cliente, né? Por exemplo. Exatamente. Tem que ser... Como que funciona isso? É a questão assim, claro que a gente está falando de um erro voltado à sistemática, a um mercado, Sim. a um produto, Sim. né? Mas isso não é que a gente vai lançar ou lançar um produto no mercado que muitas vezes o cliente não vai ter benefício com aquilo, porque a gente faz validação interna disso, né? A gente faz uma homologação interna disso antes de lançar. Mas quando você busca um novo produto, você está a todo momento entendendo se o produto vai funcionar ou não, então você está errando. E esses erros de buscar algo que realmente atenda aos nossos clientes ou o nosso mercado gera custo. Mas é um investimento. Né? Mas é um investimento. E muitas vezes assim, criei um produto, esse produto não deu certo, ou essa sistemática não deu certo, eu não devo mais fazer dessa forma. Não, pode ser que tenha algo que precisa ser ajustado. Ou, não, eu não vou mais inovar, eu não vou mais aumentar produtos na minha esteira de produtos, porque isso não deu certo. Né? E aí eu vou vender isso e só isso e dessa forma, porque é o que sempre deu certo. Mas certo. Isso deu certo em algum momento. Né? Então a gente tem que entender que a nossa equipe, ela está a todo momento buscando fazer algo diferente para atender o mercado. Muitas vezes existem erros, mas a gente vai até acertar. Então, hoje, por exemplo, nós temos mais de 1000 projetos entregues para os nossos clientes. Então, eu nunca deixei de entregar um projeto, mas esses projetos sempre foram perfeitos? Não, tem projetos que a gente precisa de ajustes. Legal. Né? O importante é, a gente vai até acertar e deixar o cliente satisfeito e entregar realmente algo que vai trazer um benefício para o cliente. Porque é nesse momento que ele vai fazer a próxima compra. Muito bom. Juliano, vamos conhecer um outro empreendedor também que é parceiro nosso, que é o Pelegrino. O Pelegrino vem trazer as dicas de segurança da Ethics, do Grupo Ethics. Se liga nisso. Saudações, pessoal. A dica de segurança de hoje, na verdade, é falar um pouco sobre a infestação de escorpiões nas cidades. Nos meses de agosto e setembro, pós-seca do inverno, inicia-se o período de procriação das fêmeas desse inseto. Portanto, elas apresentam maior concentração de veneno, procuram superfícies para a reprodução, em média nascendo 20 filhotes desses partos. O escorpião tem seu ciclo de vida estimado em 6 anos. Sendo assim, o aumento de indivíduos é considerável nessa época do ano. Procuram locais úmidos, abafados e escuros para se alojarem nesse período. Sendo assim, algumas dicas se fazem necessárias. Dica 1. Fechar todos os ralos e pias da casa. 2. Lavar com água sanitária constantemente tais locais. 3. Desencostar camas e sofás das paredes da casa. Atenção especial ao calçar sapatos, sendo que sempre batê-los antes de calçá-los. Manter terrenos e jardins limpos e a grama sempre aparada, evitando juntar no local entulho e madeiras em grande quantidade. Mas a maior preocupação é quando se achar um escorpião em sua residência, colocá-lo num recipiente e chamar a vigilância sanitária de sua cidade. Ficar colocando venenos no entorno da casa não os matam, apenas fazem emergirem à superfície. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo de hoje, falando com o Juliano Baeiro, ele que é empresário aqui na região de Jundiaí, mas atende o Brasil todo. E aí eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que tem que fazer? Quais as características
de um bom empresário? O que ele precisa fazer para poder se tornar empresário e pelo menos ter uma tendência maior de ter sucesso? Acho que o primeiro ponto é você entender como você vai atender, como você vai servir. Né? Então assim, eu quero ser empresário para ganhar muito dinheiro, né? Isso de repente não é o caminho. Qual é o seu propósito? Qual público você quer atender? Qual dor você quer sanar? Né? Então, você acha que o dinheiro vem depois e antes de mais nada vem o propósito? Vem o propósito. Com certeza absoluta. Mas nem sempre quem está em casa acredita nisso, hein? Quem está em casa acha que é o contrário. Mas é sempre assim. É sempre assim. Porque se resolveu, as pessoas, elas precisam de ajuda. Né? E quando você vai empreender, você vai montar uma empresa para ajudar as pessoas, para servir. Né? Então, muitas vezes, quanto mais resultado você entrega para as pessoas, mais resultado você tem. Porque as pessoas te pagam por aquilo que você resolve o problema delas. E ela volta de novo, porque você resolveu o problema dela uma vez, e você vai resolver outras vezes. Né? Então quando você pensa assim, eu vou vender algo para eu ganhar muito dinheiro, mas esse algo vai agregar alguma coisa na vida de alguém, vai ajudar alguma coisa na caminhada de alguém, né? Então esse acho que é o principal ponto, o propósito. A pergunta que eu queria te fazer, eu falo aquela frase na minha palestra que você já deve ter lembrança, né? Que nós existimos para resolver o problema dos outros e não os nossos. É isso. É um problema muito grande de vendedor, por exemplo. O vendedor muitas vezes quer vender para ganhar comissão. E ele não olha se aquilo que ele está vendendo realmente vai resolver o problema do cliente dele, né? E aí um ponto extremamente importante, porque ele quer vender algo que ele não compraria. Sim. Entende? Então, ou que ele compraria, mas não naquelas condições. Não naquelas condições. Então assim, a primeira coisa que você tem que fazer, você não vai empreender em algo que você não compraria. Sim. Em um produto que você não usa. Entende? Então acho que a primeira coisa é isso, porque você tem que acreditar naquele produto. Você tem que acreditar naquele serviço. E que aquele serviço vai ajudar alguém, que você compraria se tivesse. Eu acho que esse é o primeiro ponto, por isso que a gente fala de propósito. Depois disso vem a questão do plano de negócio. Monetizar. Né? Vem a questão de monetizar. E não precisa começar grande. Não deve começar grande. Quando a gente começou num carro. Né? Num carro, falou assim, cara, essa é a estrutura que a gente tem. Depois a gente foi para o escritório de 30 metros quadrados. Hoje a empresa de vocês está ali no Parque Industrial, né? Hoje nós estamos ali no Parque Industrial, tem 110 funcionários, nós já estamos em outros estados, tem mais ou menos 5 mil metros quadrados. Olha que interessante isso que você está contando agora, a gente se conhece há tanto tempo, né? Antes de trabalhar como palestrante, eu era um consumidor de palestras, às vezes até desenfreado. Sim. Vai ter palestra com fulano de tal, eu vou. Vai ter com não sei mais quem, eu vou. Eu assistia tudo quanto era palestra que podia. Eu lembro que teve um mês aí que eu cheguei a assistir mais de 10 palestras. E aí você falou que muitas vezes a gente quer vender aquilo que a gente não compraria, né? Então, eu acho que esse é um ponto que solidifica muito o trabalho da gente. Nós vendemos aquilo que nós sabemos que é bom para o outro, né? Porque foi bom para a gente, né? Faz sentido? Exatamente, é exatamente isso. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. E quando você faz isso, a princípio, e aí é a questão de não se frustrar, porque às vezes, ou todo momento, tem ajuste de rota. Né? Você vai ajustar, e muitas vezes você é franco com o cliente. Você passa para o cliente que existe uma oportunidade ali que você vai trabalhar. E que pode ser que ela dê um resultado X ou Y, e que nós vamos testar. Exatamente. E a questão da ação, de realmente fazer a diferença, de colocar o plano no papel e colocar o plano em prática. Né? Porque muitas vezes essa questão de você tirar um plano do papel e colocar em prática é o grande ponto. Porque você vai deixar de fazer algumas coisas da sua rotina para fazer algo mais que você precisa para ter um resultado diferente. Então acho que esse também é um ponto de assim, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? Porque tem essa questão do empreendedor, então não tem hora, né? Então muitas vezes você vai trabalhar várias horas por dia ou muito mais do que você trabalhava como empregado, mas né, você tem todo o seu propósito, de onde você quer chegar e o que você quer entregar, o que você quer servir.
Então esse é o grande lance do negócio. Juliano, você acredita que a gente muda o mundo através do empreendedorismo? Eu tenho certeza disso. Eu acho que e o empreendedorismo, quando a gente fala, né, o intraempreendedor, ou a questão de dentro da minha empresa eu tenho várias pessoas, né, ou boa parte das pessoas deveria empreender dentro da minha empresa. Né, Porque o empreendedor não é só aquele que é dono do CNPJ, Não. né? Empreender é o ato de você sair de casa de manhã para resolver algum problema, né? Você vai Exatamente. empreender em alguma coisa, não é construir. Exatamente. Eu posso fazer isso sendo seu colaborador ou você meu colaborador? É isso aí. Então, o que a gente tem como base? Aham. A gente tem como base duas coisas. Entrega extraordinária e lucro extraordinário. Até porque Então- uma é compensação da outra, né? Uma compensação da outra. Se eu Então, não assim, entrego, eu não tenho lucro. exatamente. Agora, imagina o seguinte, se eu começar a entregar projetos que é só entrega extraordinária, o que acontece com a empresa? A empresa para de existir. Então eu tenho que... todas as pessoas do meu time têm que olhar para isso. Cara, a empresa tem que fazer uma entrega extraordinária, mas a gente também precisa de lucro extraordinário. Esses são dois pontos extremamente importantes. Mas lucro extraordinário está relacionado a eu cobrar muito caro do meu cliente? Não. É eu reduzir o máximo, otimizar os recursos internamente, colocar as pessoas no lugar certo para elas entregarem o melhor. E essa otimização de recurso é algo que vai fazer com que aquele projeto, mesmo você tendo o mesmo preço do mercado, você tenha um lucro extraordinário. Juliano, vamos dar mais um intervalinho? Vamos lá. Inclusive tem uma imagem aérea que você vai poder observar como é o Espaço Dona Anice visto de cima. Mais cafeína hoje aqui com o Juliano Baeiro no Café Corporativo, e a pergunta que quem está em casa talvez esteja fazendo é o seguinte: eu devo me tornar empreendedor, Juliano? Sim, com certeza. Todos devemos ser empreendedores. Todo mundo tem que ser Todo empreendedor. mundo tem que ser empreendedor. Independente se está num CNPJ ou não. Em algum momento, se você está preparado dentro de uma empresa e trabalhando e se comportando como empreendedor, você pode estar preparado em algum momento para abrir o seu CNPJ, O que você está querendo dizer é que eu tenho que ser empreendedor antes de ser empresário. antes de ser empresário. Eu já me comporto como empreendedor na Sim. empresa do outro. Exatamente. E aí eu vou treinando. O Exatamente. que é um comportamento empreendedor? É você ter o senso de propriedade, o senso de dono. De cuidar das Você coisas. está preocupado com os recursos da empresa, você está preocupado com o cliente, você está preocupado com o clima, com as pessoas, você está preocupado em desenvolver as pessoas do time. Então todo esse contexto é a cabeça do empreendedor. Aceitar críticas é um comportamento positivo do Exatamente. empreendedor. Ter um controle emocional, entender qual é o limite do time, Aham. né? Entender que recursos, você não vai ter os melhores recursos do mundo a todo momento. Sim. Então você tem que fazer o melhor que você pode fazer com o que você tem. Sim. Né? Porque não dá pra gente ter todos os recursos. Né? A empresa não tem empresa no mundo que tem saúde financeira para suportar todos os recursos a todo momento. Então a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Né? Então são vários pontos, né? De não ser uma pessoa que faz fofoca, de não ser uma pessoa que conta mentira, de não ser uma pessoa preguiçosa. Então todos esses pontos é a cabeça do empreendedor, né? Não dá para eu ficar fazendo fofoca na minha empresa, não dá para eu contar mentira, não dá para eu... E esses são os coisas pontos... erradas, né? E Então assim por esses são todos os pontos, né, Aham. negativos que podem trazer realmente uma empresa a não ser bem sucedida, e aí a pessoa fala, puta, isso não dá para mim, eu vou voltar a ser empregado, né? Então acho que esses são os pontos fundamentais. Juliano, obrigado por ter vindo. Obrigado. Grande prazer em te receber aqui. Juliano, que é meu amigo há muitos anos já, e agora
participando aqui novamente do Café Corporativo. Você que está em casa, continue nos acompanhando pelo YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.